tudo bem? Amados amigos, companheiros e seguidores deste canal. Hoje quero trazer um tema bastante importante e mencionar aqui que foi sugestão do nosso amado irmão e amigo Paulo Santiago. Ele nos pediu que trouxéssemos um estudo que abordasse a respeito da vida patriarcal. Por que somos herdeiros de Abraão? Eu achei importante esse assunto, que nos leva a fazer uma viagem no mundo das Escrituras. E quero desde já aqui deixar o canal à disposição de você que tem vontade de ouvir assuntos que são poucos mexidos. Nós teremos toda a satisfação de contribuir convosco. Você pode deixar seus comentários, sugerir temas e assuntos que, como o nosso irmão Paulo nos pediu que trouxéssemos este assunto, nós também podemos contribuir com todos vocês. Então, por que somos herdeiros de Abraão? Eu quero ler de início um texto ou alguns versículos da palavra de Deus em Gálatas. Gálatas capítulo 3. Nós iremos ler alguns versículos para embasar este nosso assunto. Verso 7, verso 8, verso 13, verso 14, verso 16, 22 e 29. Eu irei ler estes versos para que possa chamar a vossa atenção para este assunto tão importante. Por que somos herdeiros de Abraão? Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Verso 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Verso 22 e verso 29. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa feita pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Muito bem. Antes de nós abordarmos mais a respeito do sacrifício de Cristo, eu quero vos convidar a fazer uma viagem no mundo das Escrituras. Isto eu até mencionei em um áudio, que para nós conhecermos a origem dos povos, precisamos voltar aos nossos ancestrais, à história dos patriarcas.
Nós conhecemos histórias muito lindas nas Escrituras, porém, não cavamos a fundo a raiz delas. Então, como conhecer a origem dos povos? Alguns patriarcas, eles se tornam uma chave peculiar para este entendimento. E, primeiramente, eu quero que vocês viajem comigo neste mundo das Escrituras. Vamos voltar um pouco lá no princípio, a família de Noé. Noé, ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem era-se o primogênito, Cã o segundo e Jafé o terceiro. E por divina providência de Deus, coube algumas divisões. Deus, na sua suprema excelência de sabedoria, sabia tudo quanto aconteceria com aquela família. Houve um evento que desagradou a Noé, embora este tivesse um princípio aparentemente desajustado da ordem familiar. Após eles terem saído do dilúvio, Noé planta uma vinha e por ocasião ele se embebeda com o vinho colhido dessa vinha que ele havia plantado. A Bíblia vai narrar a história de que ele se embriaga e Cã, seu segundo filho, vê a nudez do pai. Comunica a Sem e a Jafé, seus outros 2 irmãos. Estes, por sua vez, chegam para esconder a nudez do pai, trazem um pano e com o rosto virado, eles escondem a nudez do velho. Quando ele desperta do seu vinho, da sua embriaguez, teve conhecimento dos fatos e dirigiu uma palavra de maldição a respeito de Cã, o seu segundo filho. E disse: maldito seja Cã, servo dos servos seja ele entre os seus irmãos. Alargue Deus as tendas de Jafé e habite nas tendas de Sem. Ele havia agora estabelecido uma promessa de bonança, de grandeza sobre Sem, e que Jafé, por sua vez, se tornaria participante das tendas da casa, da família, da herança de Sem, de alguma forma. Então, o que acontece? As famílias se difundem, começam a se multiplicar, e para adiantar esta nossa caminhada dentro das Escrituras, chegamos até Abraão, o pai da fé. É importante notarmos que Abraão descende da família de Sem. A família de Jafé, ela prospera, mas por alguma razão a Bíblia estabelece um limite do conto histórico dessa família. Mas enquanto isso, Sem trazia a bênção da primogenitura. Então a promessa ela se alarga sobre a família de Sem. Nasce Abraão e no seu tempo ele se distingue como justo e de grande fé diante de Deus. Certo? Então Deus faz promessas de juramento a Abraão, descendente da família de Sem. Enquanto isto também, Jafé se alarga e Cã também se alarga. E tem um filho por nome Canaã. Canaã, por sua vez, irá também se multiplicar e se torna pai de muitas nações. Os amorreus, os heteus, os heveus, os fariseus, cananeus também. Enfim, aquelas famílias todas que vocês
conhecem pelos seus eus nos finais. Todos são descendentes da família de Cã. Porém, Cã está debaixo da maldição de Noé. O patriarca ele tinha esse poder, delegado por Deus, de expor a bênção sobre as famílias. Então ele expõe a bênção sobre Sem e a maldição sobre Cã. Muito bem, chega a família de Abraão, chega o episódio, o momento de Abraão, e Deus fala para Abraão que multiplicaria sobremaneira a família dele e que ele herdaria a terra dos seus inimigos. Seus inimigos aqui representariam aqueles que estavam debaixo da maldição. Mas Deus designa uma ordem para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, à terra que eu te mostrarei. Deus já começa a guiar Abraão ao cumprimento da promessa, certo? Quando Abraão se desloca, ele leva um sobrinho por nome Ló. Ló cresce também naquela terra, mas em algum momento eles se dividem. Se tornam tão grandes que não podiam mais habitar juntos. Abraão, como era um homem justo, de antemão ele diz para Ló, seu sobrinho: olha, está diante de nós toda a terra. Escolhe para ti. Se tu ires para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu fores para a esquerda, para a direita, eu irei. Ló ergue os seus olhos e contempla toda a campina verdejante, muito pasto, e escolhe descer para os lados de Sodoma e Gomorra. Estabeleceu-se ali. Porém, enquanto isso, o pecado está se multiplicando, e para que se enchesse a medida em que Deus começaria a tirar os seus inimigos de diante do seu povo, que descenderia de Abraão, ele designa a destruição de Sodoma e Gomorra. Aparelhado Ló pela intercessão de Abraão, Deus, na sua essência e sabedoria, provê um escape para Ló. Ló sai daquela cidade, acampa-se um monte, enquanto isso Sodoma e Gomorra está sendo destruída. E Ló agora envelhece, não tem mais condições de continuar. Suas filhas estavam desprovidas de homens, e a mais velha chega a menor e diz: olha, não tem varão que entre a nós conforme o costume da terra, certo? Para que conservemos semente do nosso pai. Então vamos fazer o seguinte: vamos embebedar o velho e nós conceberemos o nosso próprio pai. Assim a mais velha vai, dá vinho ao velho, nessa noite ela entra e fica com o pai. Na noite seguinte, a mais nova também fica com o pai. E ambas concederam do seu próprio pai. Daí, a primogênita chama o nome do primeiro Amon e a segunda de Edom. É um nome já de subsequência ao filho Benjamim, se não me engano agora o nome dele, que é exatamente a família de Edom. Agora lembre-se que estes dois povos vão caminhar durante muito tempo na história de Israel. Amon e Edom. Descendentes de quem? Descendentes de Ló, cujos filhos foram gerados das suas próprias filhas, ou suas próprias filhas engravidaram do seu próprio pai. Eu estou navegando neste mundo das Escrituras para que vós outros possais entender até onde estes povos irão caminhar juntos. Lembremos-nos de que esses dois povos são parentes de Abraão. Descenderam de Ló, seu sobrinho, então são parentes de Abraão. Então agora a família dos hebreus começa a crescer, que é a família de Abraão. Até então não judeus, hebreus, certo?
E acontece todo aquele evento, Abraão começa a crescer, certo? Aí depois vem Isaac, aí depois vem Jacó e os 12 patriarcas, aonde mais um povo escolhido e peculiar surge na história, que é a tribo de Judá, da onde Deus escolhe para vir Davi. Muito bem, então agora nós temos Amon, nós temos Edom, nós temos os hebreus e também os judeus, porque são descendentes da mesma família de Israel. O que é que acontece? Esses povos vão caminhar junto, mas lembremos-nos de que ainda Canaã precisa ser desapossada. Os amorreus, os heteus, os jebuseus, os fariseus, certo? E por aí por diante. Então Israel já não é mais uma família. É uma grande nação de 12 patriarcas. Enquanto isso, o nome de Abraão cresce na história, porque o Senhor assim o escolheu. Tudo prefigurava a visão profética de Deus, de fazer cumprir, de fazer valer a sua palavra como juramento dada a Abraão, seu servo, que também se tornou seu amigo. Agora, enquanto Israel caminha no deserto, muitos eventos acontecem, guerras, pelejas e tudo. Eles vêm agora para desapossar, para vir para a terra de Canaã, que era a terra de promessa e de maldição para a família de Cã. Eles precisariam ser desapossados. Eles vêm guerreando, destruindo seus inimigos, mas quando chegam diante de Amon, seu irmão, eles pedem passagem. Diz, olha, queremos somente passagem real. Iremos passar pela estrada real, não iremos tocar nas vossas vinhas, não comeremos do vosso pão, não beberemos da vossa água. Porque irmãos somos. Eles relataram isso em um determinado momento. Porém, Amon se prontificou a dizer que eles não passariam por eles, o qual foi necessário Israel fugir de diante de Amon. Depois, Edom, também a mesma coisa. Então, Deus também anunciou que desapossaria Amon e Edom da face da terra, porque não deu passagem livre a Israel, seu irmão. Mas o povo continua a crescer e mais um outro povo surge, que é os da montanha de Seir, os Edomitas. Agora nós temos Edom, nós temos Moabe e temos Edom. Amon, Edom e Moabe. E eu quero até fazer uma correção, quero que desconsidereis às vezes esses erros de aplicações da palavra. Tipo assim, nós temos Amon e temos Moabe e temos Edom, certo? E estes da montanha de Seir, por sua vez, são descendentes de quem? Exatamente de Esaú, certo? Ligados a Edom. Esaú também foi amaldiçoado por quem? Pelo seu pai. Aí tem toda aquela história que vocês conhecem, da venda da primogenitura, certo? Para Jacó. E o primogênito era Esaú, mas vendeu a primogenitura para Jacó. Jacó tomou a bênção conforme ele diz, que era dele. E em troca disso, Esaú também recebe a maldição do pai, do patriarca, que tinha a autoridade da bênção paterna sobre sua família. Então nós vemos que 3 povos agora, provenientes da mesma família, estão debaixo da maldição. Amon, Moabe e Edom. Esses 3 povos, de alguma forma, eles vêm sendo diminuídos para que a promessa feita a Sem possa se multiplicar. Agora, fim, nós vamos resumir a história dentro da pessoa de Abraão. Abraão se tornou tão íntimo com Deus que, por sua vez, passou a ser considerado o pai da fé. Aí é os textos que nós lemos no princípio, que todos quantos estão debaixo da promessa
são filhos de Abraão. E Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então a promessa feita a Abraão não pertencia a nós deste tempo. Pertencia aos judeus que descenderiam de Davi, que vem trazendo a origem patriarcal de Abraão. Mas como Deus sempre preparou algo melhor para o seu povo, fez uma nova promessa de que o reino de Davi seria eterno. E faz a promessa que da raiz de Davi nasceria um que se assentaria para sempre sobre o trono da casa de Davi, da casa de Judá, que é exatamente o nosso poderoso Mestre Jesus. Então Jesus vem para quem? Para completar esta promessa na vida do seu povo, por causa do juramento de Deus Pai feito a Abraão. Mas quando Cristo chega, os judeus, que eram os herdeiros legítimos dessa promessa, preferiram rejeitar, não dando crédito à promessa feita ao pai Abraão. E ainda se intitularam dignos e oriundos da promessa. Então, quem é alcançado agora para que essa promessa continue de pé? Os gentios. Note que os gentios são quem? São todos os outros povos que podem estar dentro da família de Cã e também dentro da família de Jafé. Certo? Porque os gentios são todos os demais povos estranhos, aonde, se formos buscar uma história mais remota, vem de outras tribos, de outros clãs e aí por diante. É o povo grego, certo? Então agora a promessa passa a um povo grego que, ainda não tendo direito à promessa original, certo? Feita aos pais, preferiram dar crédito a esta promessa pela fé. Então o texto de Gálatas capítulo 3, os versículos 7 e até o versículo 29 que eu li para vós outros, narra exatamente este direito adquirido. Lembremos-nos disto, não era um direito legítimo, foi um direito adquirido. Então todos quantos hoje alcançam a Cristo são co-herdeiros de Cristo pela promessa de Abraão, feita a Davi também, certo? Então, eu espero que vós outros tenhais gostado desta navegação dentro do mundo da Escritura para chegarmos a este senso de compreensão, certo? A respeito da promessa feita a Abraão, ou porque somos herdeiros da promessa de Abraão, tá? Qualquer dúvida, nós estamos por aqui, podem nos chamar, estamos sempre por aqui para contribuir com vós outros. Que Deus possa vos abençoar, em nome de Jesus.